Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi falar sobre um tema específico de processo penal, que diz respeito ao desmembramento no processo penal, com os seus motivos e as suas consequências e efeitos. Esse tema ele foi proposto por um amigo e colega de Belo Horizonte, Minas Gerais, que é o Dr. Anderson Jerônimo Gomes. Muito obrigada pela proposição do tema, doutor. Antes de mais nada, é importante salientar alguns conceitos básicos para melhor entendimento dessa temática, que diz respeito ao conceito jurídico de competência, que nada mais é do que a delimitação da jurisdição do poder jurisdicional do nosso Estado juiz, como uma parte da jurisdição que é delegada para o magistrado em função da matéria, em função da pessoa, em função do local da infração, entre várias hipóteses de delimitação da competência penal, como está disposto no nosso artigo 69, no seu 7º inciso. São 7 hipóteses de delimitação da competência no âmbito penal. Entre elas estão o local do cometimento da infração, o domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, a conexão ou continência, a distribuição, a prevenção e o foro por prerrogativa de função. Já com relação ao conceito jurídico de conexão e de continência, nada mais é do que uma modificação da competência no âmbito do processo penal, por um liame que há, no caso da conexão, entre uma infração e outra, e está disposto no artigo 76, inciso 1, 2 e 3, em que a nossa doutrina ela classifica e subdivide as hipóteses de conexão entre conexão intersubjetiva por concurso, quando há o concurso de agentes, quando há o liame subjetivo, o acordo de vontades, quando do cometimento do crime, também a conexão intersubjetiva por simultaneidade, em que não há esse acordo de vontades, não há esse liame subjetivo entre os agentes na hora do cometimento do crime, mas eles cometem o crime simultaneamente, e o exemplo maior da doutrina é no caso do arrebatamento de um caminhão numa rodovia, no saqueamento dos produtos de um caminhão tombado. Já com relação à conexão intersubjetiva por reciprocidade, é quando há o cometimento de várias infrações de um agente contra o outro, de uns contra os outros. E o exemplo maior dessa hipótese é o exemplo da rixa disposta no nosso Código Penal. Já com relação à conexão objetiva, material ou lógica, é quando uma infração ela é cometida para facilitar ou ocultar outra infração penal já cometida. Já a conexão instrumental ou probatória é quando uma infração penal ela serve como elemento probatório de outra infração penal em outro processo. Então, em todas essas hipóteses de conexão, há necessidade de unificação dos processos para o julgamento conjunto, para que não haja contradição, contrariedade entre os julgamentos e não haja uma desigualdade e não se fira e não se viole a segurança jurídica no âmbito do nosso poder judiciário, no âmbito penal. Já a continência é quando uma infração penal está contida em outra, um processo está contido em outro, então por isso continência, um processo contém o outro. E a nossa doutrina classifica também, segundo o artigo 77 do Código de Processo Penal, inciso 1 e 2, entre continência subjetiva, quando 2 ou mais agentes são acusados e denunciados por uma mesma infração penal, ou a continência objetiva, nos casos de aberratio delictus, aberratio criminis e também de
concurso formal de delitos, disposto no artigo 70, 73 e 74 do nosso Código Penal brasileiro. Aqui eu não vou me ater aos conceitos jurídicos de aberratio delitos, aberratio crimes e nem de concurso formal de delitos, em função de que esse não é o tema proposto hoje. Se vocês tiverem dúvidas, é só ler esses dispositivos mencionados, e também já foi feito um vídeo nesse mesmo canal que chama Norma Penal. Vocês deem uma olhada que lá eu falo um pouquinho sobre esses conceitos jurídicos. Com relação à prevalência, quando há a conexão e a continência no processo penal, dispõe o artigo 78 que quando há o concurso entre a jurisdição comum e do tribunal do júri, vai prevalecer a competência do tribunal do júri, em função do assento constitucional previsto como uma garantia constitucional no nosso artigo 5º da Constituição de 88. Já com relação ao concurso de jurisdições comuns, vai prevalecer sempre o lugar do cometimento da infração de maior gravidade, ou com a combinação de pena de maior gravidade. Se todas as infrações cometidas forem de igual gravidade, vai ser prevalente o lugar em que for cometido o maior número de infrações. Se mesmo assim não for solucionado o impasse, então vai ser solucionado pela prevenção, pelo juízo prevento. Já com relação ao concurso de jurisdições de diversas categorias, vai prevalecer sempre a jurisdição de maior graduação, ou seja, dos nossos tribunais superiores, do TJ, do STJ, do nosso STF. Já com relação ao concurso de jurisdição comum e jurisdição especial, vai prevalecer sempre o de jurisdição especial. Essas são disposições de juízos prevalentes no caso de conexão e continência disposto no nosso artigo 78 do Código de Processo Penal. Já adentrando ao âmago da questão, a temática desse vídeo, com relação ao desmembramento no âmbito do processo penal, dispõe o nosso artigo 79 do Código de Processo Penal as hipóteses de desmembramento obrigatório no âmbito do processo penal, quando há o concurso entre uma jurisdição comum e a jurisdição do âmbito da vara da infância e da juventude. Então vai ser separado, vai ser cindido os processos para o julgamento da vara da criança e do adolescente, disposto com dispositivos do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, e do juízo comum. Já com relação à hipótese de jurisdição comum e da jurisdição da justiça militar, também vai haver a cisão ou desmembramento obrigatório dos processos, e até dispõe uma súmula, que é a súmula 90 do nosso STJ, dispondo sobre essa cisão, essa separação dos processos, em função de que são matérias distintas, o âmbito criminal comum e o âmbito criminal militar, dispondo também de um Código Penal Militar e um Código de Processo Penal Militar com proposições distintas do nosso Código de Processo Penal brasileiro. Já com relação ao advento de doença mental de algum dos réus no âmbito da ação penal que já está em curso, se há alguma doença mental que vai advir em algum dos réus dentro do processo, vai haver essa cisão, essa separação dos processos. Por quê? Porque o processo no âmbito do réu com doença mental vai ser suspenso e o juiz ele vai determinar a internação desse réu com doença mental em um hospital psiquiátrico para tratamento. Já os outros réus, no âmbito desse processo, vai haver o curso normal e não vai ser suspenso como do réu com doença mental. Já também, quando há vários réus no âmbito de um processo e alguns deles são foragidos,
então vai haver a cisão também desse processo, a separação ou desmembramento desse processo para com os réus foragidos, que vai ser suspenso esse processo, e no âmbito dos réus que se encontram presos, se encontram soltos, mas que não foram foragidos, que não estão foragidos, então vai ter o curso normal do processo. Essas são as hipóteses de desmembramento, de cisão ou separação do processo penal obrigatória, segundo dispõe nosso artigo 79 do Código de Processo Penal. Já o artigo 80, ela dispõe sobre hipóteses de desmembramento facultativo, onde há uma faculdade do magistrado ou do juiz na cisão ou separação desses processos. E quais são as hipóteses? As hipóteses são de quando há vários réus, 5, 10, 20 réus em um mesmo processo, então vai dificultar o julgamento, vai ser um julgamento mais moroso, um julgamento que vai demorar anos e anos muitas vezes. Então vai haver a separação por uma faculdade do juiz, se ele assim bem aprouver, para que seja um julgamento mais célere, um julgamento que esteja de acordo com o princípio da razoável duração do processo, que é um dos princípios que são dispostos no artigo 5º, inciso 78 da nossa Constituição, como outra das garantias fundamentais do cidadão, no âmbito do nosso processo penal, do nosso processo como um todo. Esse princípio, ele adveio, é importante ressaltar, com a Emenda Constitucional 45, em 2004, com uma revitalização do nosso processo, do nosso poder judiciário, que dispõe sobre a celeridade, que dispõe sobre o tempo razoável do processo. Então, essa é uma das hipóteses. Outra das hipóteses é quando há réus presos provisoriamente, tanto em prisão preventiva quanto em prisão temporária, que não há, então, uma decisão definitiva no nosso Poder Judiciário, e outros réus estão soltos, estão em liberdade, com julgamento em liberdade. Então, por uma decisão, por uma faculdade do juiz, do magistrado, ele pode cindir esse processo, em que vai haver um julgamento mais célere em relação aos réus presos provisoriamente e um desenrolar normal em relação ao processo dos réus soltos, dos réus com julgamento em liberdade. Isso está disposto no nosso artigo 80, como já foi dito, já foi mencionado. E também, quando há alguma outra hipótese que sobrevenha dentro do processo penal e que, por um juízo de oportunidade e conveniência e por uma faculdade do juiz, ele assim disponha fundamentadamente com relação a essa cisão, a esse desmembramento ou separação de processo para julgamento, e que não vai ser um julgamento, então, unificado. Essas são as possibilidades legais, tanto obrigatórias no artigo 79 quanto facultativas do artigo 80. Existe um entendimento doutrinário dispondo que as hipóteses de cisão ou desmembramento no processo penal, elas são inconstitucionais porque violam ou ferem de morte o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Por quê? Porque, segundo essa parte da doutrina, o julgamento separado ou cindido ou desmembrado não vai possibilitar a ampla defesa de um corréu para com o outro no processo separado. Então, existe também julgamentos ou jurisprudências do nosso STJ e do nosso STF falando que nessas hipóteses de desmembramento do processo penal há um direito em função da ampla defesa do contraditório, o direito do acusado, do corréu, de funcionar ou de participar da audiência de instrução e julgamento com relação ao outro corréu, ao outro processo cindido ou separado, para que ele exerça esse direito do contraditório e da ampla defesa, inclusive com o direito de reperguntas para com o corréu que está sendo interrogado nesse processo cindido ou separado. Já existe, então, jurisprudência consolidada no nosso STJ e também no âmbito do nosso STF.
Um exemplo maior de solução desse impasse no desmembramento do âmbito do processo penal é a Operação Voyage, que foi julgada no Tribunal de Santa Catarina, na Justiça Federal de Santa Catarina, julgada pelo juiz substituto Rafael Carmona, na época, em que foi deflagrada uma investigação policial no âmbito de infrações de entorpecentes, do âmbito da Lei 11.340, não, 11.343, me desculpe, e que várias pessoas, vários réus foram indiciados e denunciados. No âmbito total foram 25 denunciados. Então, o juiz substituto na época, Rafael Carmona, ele decidiu cindir e separar esses processos, esses denunciados em 3 ou 4 processos. Por quê? Porque houve a necessidade dessa cisão, dessa separação, porque alguns réus eles estavam presos provisoriamente no âmbito da prisão preventiva, outros réus estavam soltos, respondendo o julgamento em liberdade, e outros réus foram foragidos. Então, todas as hipóteses então de cisão, de separação do nosso processo penal para uma maior celeridade com relação ao princípio da duração razoável do processo, de acordo com a nossa emenda 45 de 2004. Nesse caso, então, o juiz achou por bem um trâmite paralelo dos processos, essa tramitação paralela com a unificação da instrução probatória, do interrogatório dos réus, com essa unificação do julgamento. Porém, com uma tramitação autônoma e independente, para que, no caso dos presos provisórios, houvesse essa celeridade do processamento do processo, e no caso dos foragidos houvera a suspensão do processo, de acordo com o nosso Código de Processo Penal, e também com relação aos libertos, com a instrução normal e o desenrolar normal do processo penal. Então, houve essa tramitação paralela com essa instrução, então, unificada, porém com julgamento distinto e independente, para uma maior celeridade processual, de acordo com a nova sistemática do nosso Código de Processo Penal. Também outro dos efeitos que nós podemos perceber dentro dessa cisão do processo penal é com relação à prescrição ou a contagem autônoma do prazo de prescrição. Dentro desse tema, nós temos a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, no caso de um denunciado que foi denunciado por homicídio qualificado, com mais 2 pessoas, então foram 3 corréus, em relação a uma só infração de homicídio na época. Nesse caso desse réu, ele cometeu o crime quando contava com 18 anos. Então, para o âmbito do nosso direito penal, ele tinha uma minoridade penal. E, de acordo com o artigo 115 do nosso Código Penal, ele dispõe de uma contagem de prazo prescricional reduzida à metade. Como no caso citado houve a demora no processamento desse processo, passou-se mais de 15 anos do processamento e para o julgamento no Tribunal do Júri desse réu, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que iria então libertá-lo em função da prescrição, porque, de acordo com o nosso Código Penal, a prescrição em geral seria de 20 anos, e como ele detinha 18 anos, com a minoridade penal, reduziu-se à metade, 10 anos, então já estava prescrito. Aí veio o Ministério Público, dentro desse processo, e afirmou que a contagem estava suspensa, porque um dos outros réus estava foragido.
então havendo a suspensão de todo o processo, inclusive desse réu. O Tribunal de Justiça acolheu a tese defensiva, dizendo que a contagem do prazo em hipóteses como esta, de processos separados, cindidos ou desmembrados, tem uma contagem de prescrição autônoma, então já estaria prescrito e por isso que o réu, nesse caso, foi liberto. Essas são as hipóteses, então, e os efeitos, os motivos e os efeitos do desmembramento no âmbito do processo penal. Já com relação ao foro por prerrogativa de função, é outra das hipóteses de desmembramento do nosso processo penal e, segundo a melhor doutrina, o foro por prerrogativa de função nada mais é do que um privilégio de julgamento pelo Tribunal Superior em função do cargo exercido pelo réu, pela pessoa a ser julgada, não pela pessoa propriamente dita, mas pelo cargo a ser exercido. Então, pessoas, deputados federais, senadores, eles são julgados pelo nosso Supremo Tribunal Federal de acordo com o artigo 102 do nosso Código da nossa Constituição de 88. Essas são as hipóteses de foro de prerrogativa de função. Existem 3 etapas na história do Supremo Tribunal Federal sobre o desmembramento ou separação desses processos no âmbito da prerrogativa de função, do foro de prerrogativa de função. A primeira delas é a hipótese de possibilidade de desmembramento de acordo com as hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Penal, como uma faculdade dada ao magistrado para separar os processos para o julgamento. Posteriormente, veio um outro posicionamento do STF, até dispondo de uma súmula, a súmula 704 do STF, dizendo que não viola o princípio do juiz natural, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal a atração do julgamento de réus que não detenham o foro por prerrogativa de função para o julgamento pelo Tribunal Superior por prerrogativa de função de outro corréu. Então, dentro dessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal consolidou pela súmula 704 que poderia haver a unificação do julgamento. Quando houvesse uma conexão ou continência dentro do processo penal e que um dos réus detivesse esse foro por prerrogativa de função, então atraindo esse julgamento para o âmbito do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, lá pelo ano de 2014, 2015, houve a mudança desse posicionamento, dispondo que a regra geral é do desmembramento ou da separação do julgamento dos réus com prerrogativa de função com os réus que não detenham essa prerrogativa. Por quê? Porque, segundo os ministros, principalmente o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmando que o foro por prerrogativa de função ele é um foro excepcional, uma competência excepcional, uma competência especial, uma competência constitucional e absoluta. E por isso, a regra geral é o desmembramento, sendo então a imposição do julgamento por prerrogativa de função e a unificação do julgamento como uma exceção. Quando que há essa exceção? Quando há um liame intersubjetivo dentro do litígio, dentro do processo penal, que esse liame fático ele vai ser de difícil solução se houver esse desmembramento do processo penal. Exemplo maior disso é o caso da ação penal 470, a ação do mensalão, que foi tão divulgado na nossa mídia, nos nossos jornais. E nesse âmbito, o próprio Ricardo Lewandowski afirmou que o caso do mensalão foi uma exceção à regra do desmembramento da separação dos processos. Por quê? Em função da amplitude desse processo, de vários réus que não detinham
prerrogativa de foro e de função, mas que tiveram uma ampla atividade na infração penal cometida, nas infrações cometidas. Então, em função desse papel de maior gravidade, de maior importância dos corréus que não detiveram essa prerrogativa de função, houve essa unificação do julgamento. Outros julgamentos, outras ações penais foram desmembradas, como a da ação penal 356. Agora eu não estou muito certa com relação ao número, mas acho que é esse, em que o ministro Joaquim Barbosa mencionou que havia necessidade da cisão, da separação dos processos, em função de que só havia um réu que detinha essa prerrogativa de função, que era o deputado Azeredo na época, em que só um sujeito, um réu, detinha essa prerrogativa de função, então houve a necessidade desse desmembramento ou separação dos processos. Então, regra geral, agora a regra é de separação dos processos no âmbito do nosso Supremo Tribunal Federal e também do STJ. Já houveram várias decisões nesse sentido, não houve então uma consolidação, porém o entendimento majoritário é de separação ou de cisão desses processos. Já com relação ao próprio foro por prerrogativa de função, já existe uma decisão do nosso STF dizendo que o marco temporal para decidir se o Supremo Tribunal Federal vai julgar ou não esse réu com foro por prerrogativa de função vai ser o final da instrução probatória, quando então o ministro proporciona prazo para que a defesa e para que as partes proponham a alegação final dentro do processo penal. Esse é o marco instrutório. E como se dará isso? Por que se decidiu dessa forma também? Porque havia muita morosidade dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro dos nossos tribunais superiores, em função de que, antigamente, quando um sujeito ele se elegia num mandato eletivo, seja por senador, seja por deputado federal, ele poderia então deter a prerrogativa de função em todos os processos que ele detinha, mesmo antes de ser eleito pelo mandato eletivo. Então, havia um inchaço maior de processos em relação às pessoas que detiveram esse mandato eletivo, essa prerrogativa de função. Também pelo fato de que várias pessoas, elas eram eleitas, terminavam o cargo e então já não detinham essa prerrogativa de função, então havia a necessidade do processo que estava sendo julgado pelo Supremo ou pelo STJ baixar para a primeira instância. Novamente ele então poderia ser eleito por um mandato eletivo e ter essa prerrogativa de função, então novamente iria esse processo para a instância superior e esse caminho seguido dos processos em relação aos sujeitos com prerrogativa de função, muitas vezes denotavam uma morosidade excessiva do processo e que também poderia acarretar a prescrição dos crimes, muitas vezes em função dessa indevinda dos processos, tanto para a instância superior quanto para a instância inferior. Então, por isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o marco temporal para decidir se um processo ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal ou não, vai ser o final da instrução probatória, com a propositura das alegações finais pelas partes.
e também com relação aos crimes cometidos no âmbito, no tempo em que estiverem no cargo e em função do cargo, e não outros crimes que foram anteriores, outros crimes posteriores ao mandato eletivo. Aí também vai haver essa necessidade dessa delimitação maior da matéria a ser julgada. Esses são, então, a matéria relativa ao foro por prerrogativa de função, e esse é o tema, então, tratado das hipóteses de desmembramento do nosso processo penal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.